Na próxima cena, vemos todos no barco do protagonista e eles estão indo a um lugar para que Natsuki, junto a Atri, mergulhe com seu submarino e pegue algumas coisas que podem lhe ajudar a construir o que precisa. Durante a procura da dupla, Atri faz algumas expressões que assemelham muito às de um humano, o que de certa forma causa o vale da estranheza no protagonista, que tem o significado de quando é causada uma aversão das pessoas relacionado a um certo objeto artificial semelhante a um humano. Continuando com o objetivo deles, Natsuki conseguiu pegar alguns tambores que contêm resina e Atri caranguejos para que seja realizado um churrasco na escola enquanto os meninos trabalham. Focando na dupla, apesar de terem vários embates, em certo momento o protagonista pede desculpas a Ryuji por ter pensado que ele seria inútil nessa função de retomar a eletricidade da ilha. E como foi sincero, o homem também se desculpa com Natsuki e agora uma amizade entre os dois começa a nascer. Na próxima cena, passamos para a casa do protagonista e assim que Minamo se despede dele de Atri, Catherine aparece apontando uma faca para a garota. Acontece que Catherine está desesperada por dinheiro e ela exige que Natsuki passe Atri para que ela possa vender a humanoide. Como não se via com muitas escolhas, o protagonista começou a falar com Atri quando de repente a humanoide avançou para cima de Catherine e deu um soco bem no meio do rosto dela. Catherine acabou caindo no chão e em seguida foi embora. Percebendo que a mulher havia deixado cair a sua carteira, Minamo pegou para dar uma olhada. E nesse momento a garota descobriu que Catherine era professora antes do mundo começar a inundar. O nome de verdade de Catherine é Hanako e aparentemente Ririka sabia sobre a mulher, pois foi ela quem deu esse último detalhe para Minamo. Ou seja, Catherine lecionava na antiga instituição da ilha. Bom, de qualquer forma, Minamo não acredita que Catherine seja uma pessoa ruim, pois quando a mulher apontou a faca para si, ela tremia como se não tivesse escolha e o protagonista concorda com essa visão de sua amiga. O próximo passo para a construção de Natsuki e Ryuji é acharem o máximo de baterias que conseguirem, desde pilhas até as maiores. No entanto, isso será difícil, pois assim que a água começou a subir, as pessoas pegavam todas que encontravam para vender por um valor absurdo para aqueles que estavam desesperados por energia. Então, o último lugar que o protagonista pensou ter era naquele homem que havia avaliado o valor de Atri, mas como esperado, o senhor cobrou um valor absurdo por tão pouco. Contudo, ele também comentou de que trocaria todas por Atri, pois tem alguém atrás da humanoide disposto a pagar muito dinheiro. Mas o protagonista nem chega a pensar nessa possibilidade. Para ficar com Atri, ele até sugere de usarem a bateria de seu barco. Na próxima cena, vemos que Natsuki acorda assustado depois de um sonho em que estava se afogando, então para esfriar a mente, ele decide sentar um pouco fora do barco e sentir a brisa da noite. Contudo, de repente, o homem se depara com Catherine na água e bebendo ao mesmo tempo. O protagonista coloca a mulher para dentro e enquanto conversam sobre as encrencas em que Catherine se meteu, o barco começa a ser atacado por alguns homens. Natsuki manda Catherine e Atri cuidarem deles enquanto ele tenta fazer algo que está ao seu alcance. E quando a humanoide cai em cima do que parece ser o líder destes homens, uma breve lembrança dela parece retornar, o que a deixa confusa. Entretanto, como nem Catherine e o protagonista perceberam isso, eles vão para cima do líder e nesse momento percebem que se trata do homem que havia avaliado Atri. Não precisou nem pressionar ele para que o homem contasse de que foi pago para levar a humanoide até outra pessoa. Apesar de alguns tiros terem atravessado o barco, vemos que assim que amanheceu, Catherine teve a sua dívida perdoada por estes homens que estavam atrás de si também terem sido derrotados. E o que avaliou Atri deu as baterias para Natsuki como uma forma de apaziguar a situação. E mais tarde vemos que Catherine aceitou ir dar uma olhada na escola com o protagonista e Atri, o que de certa forma lhe emocionou ao ver que ainda tinha poucos alunos dedicados que frequentavam a instituição, então com um pedido de Minamo para que ela voltasse a lecionar, com lágrimas no rosto, Catherine aceitou. Na próxima cena, vemos Natsuki explicando o projeto que ele e Ryuji criaram para Catherine, e depois que foram chamados para o almoço, vendo que Atri não queria continuar o trabalho sozinha, o protagonista percebeu que a humanoide é muito parecida com os humanos, sentindo até ansiedade e solidão, então ele chega a teorizar que talvez esse seja um dos motivos de que toda a sua linha tenha sido recolhida. Nos próximos dias, o projeto da dupla foi finalizado e vemos que ele realmente funcionou. O primeiro lugar a
ter eletricidade foi a escola e todos ficaram muito felizes com essa conquista. Ter eletricidade na escola fez com que vários alunos voltassem para a instituição. Dessa forma, Natsuki virou um professor de ensino médio, mesmo tendo a mesma idade de seus aprendizes. E agora há algumas meninas interessadas no garoto. Dito isso, vemos Ryuji conversar com Minamo enquanto o protagonista recupera alguns pertences dos moradores da ilha que tiveram as suas casas submersas. E o garoto aconselha sua amiga a se declarar logo para Natsuki, pois agora com várias meninas interessadas nele, logo o protagonista pode acabar se apaixonando por uma delas. Claro que Minamo sente vergonha dessa situação, mas mais tarde, depois de terem recebido uma caixa de melancias como pagamento de morador, Ryuji convida a Atri para ajudá-lo a levar as frutas para a escola para que assim Minamo tenha um momento a sós com Natsuki e se declare. No entanto, enquanto os dois conversam, Minamo percebe que o protagonista está começando a gostar de verdade de Atria, talvez até como uma paixão pela humanoide, e isso a impede de falar sobre os seus sentimentos. Então, quando Ryuji fica sabendo sobre, ele leva o assunto até Yoko e depois os dois perguntam o que Catherine acha sobre isso, e agora está formado um telefone sem fio. Catherine fica de descobrir a vida amorosa de Natsuki para Ryuji e Yoko e também para o seu interesse próprio. Então Yoko finge estar apaixonada por seu professor e com a pressão de Catherine para que Natsuki conte a verdade para elas de quem ele realmente gosta, descobrimos que se trata de uma pessoa mais velha do que ele, alguém que foi o seu primeiro amor na infância. Essa menina aparentemente lhe salvou e foi aí que o amor por ela começou a florescer. Tudo isso aconteceu quando o protagonista tinha 9 anos e, dando a descrição da menina, os interessados pela vida amorosa dele percebem que bate muito com as características de Atri. Então o trio coloca a humanoide contra a parede e pergunta se ele não se lembra de Natsuki pequeno, mas como Atri perdeu boa parte de suas memórias, ela não sabe responder essa pergunta. No entanto, em seguida eles começam a escutar o protagonista tocar piano e ouvir essa melodia fez com que algumas lembranças da humanoide voltassem. Passamos agora para quando Natsuki é encurralado pelo trio e questionado se a garota que ele gosta não seria a Atri. Contudo, o protagonista dá risada da situação e comenta que isso é impossível, pois a menina que ele gosta era alguém que tinha uma personalidade que lhe abraçava. Mas mais tarde, vemos que Natsuki estava errado sobre isso. Assim que chegam no barco, algo que Atri guardava o dia todo para si é revelado. Ela canta a música que ele tocava no piano e nesse momento, o protagonista percebe que realmente é a humanoide, a menina de sua infância, aquela que o salvou. O que vocês acharam desses episódios? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões, comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!